Então o tema de hoje é agir com convicção e autoconsciência, tá? A gente vai começar com o primeiro. É uma continuação do nosso texto anterior, tá? Ainda sobre felicidade, a busca da felicidade, né? E quais são os passos para a gente encontrá-la. Então eu vou continuar lendo o texto e explicando, tá certo? A elaboração de um projeto de vida não é uma tarefa tão simples quanto parece. Exige reconhecer o que você almeja em um tempo futuro com base no que você tem ou, melhor ainda, não tem no momento presente. Como escolher caminhos que possam levá-lo a abrir mão de determinados objetos ou hábitos, refletir sobre aquilo que é possível realizar e aquilo que é impossível. Às vezes o que parece impossível pode ser superado. Então aqui no comecinho está falando sobre que não é fácil, que a gente tem que abrir mão de algumas coisas que a gente quer para alcançar o que a gente precisa, o que a gente planejou, né? Abrir mão de alguns hábitos, né? Que pode estar tirando a gente do nosso caminho. Aí, realizar aquilo que parece possível, mas é possível. Parece impossível, mas é possível. Como um projeto de vida envolve uma complexidade de etapas, frequentemente os adultos parabenizam uma criança ou um adolescente que está convicto do que quer fazer no futuro, com estas frases: tão jovem e tão convicto do que quer fazer, tão pequeno, mas com tanta certeza de seu sonho. Então, por ser algo muito complexo, né, a decisão de escolher o que vai fazer no futuro, quando você já tem em mente mais ou menos o que você quer, você costuma ser parabenizado por conta da sua idade, né? E o texto está enfocando isso. E aí, continuando, de fato, quanto mais cedo se sabe o que se quer fazer, mais tempo se tem para planejar. No entanto, nem sempre essa convicção é bem-vinda. Às vezes, o sonho de um jovem se tornar cantora, por exemplo, não é um sonho elaborado por ela, e sim emprestado de alguém que ela ama. Então, às vezes, você está certo do que você quer para o seu futuro, mas por conta do momento que você está vivendo, né, da sua fase, pode ser só uma vontade de fazer algo que alguém que você admira faz, né? Então, isso também é comum de acontecer. Tornar-se cantora seria um modo de agradar a sua mãe, a sua avó, o seu tio, mas essa jovem não se sentirá satisfeita em cantar. Nesse caso, a convicção em se tornar cantora, em vez de favorecê-la, poderia ser um empecilho para um projeto de vida legítimo. Então, às vezes é o sonho de alguém da sua família, né, que você está tentando realizar, mas não é o seu. E isso não é saudável, né? Porque no futuro vai impedir você de realizar exatamente o que você deseja. Mas lembre-se sempre de escutar a si mesmo. A história do autoconhecimento, né? É importante a gente sempre saber o que a gente realmente quer, né? Planejar mesmo a nossa vida. E aí tem uma atividade aqui no final desse texto, né? Que é: escolha um familiar e um amigo adulto para entrevistá-lo. Inicie perguntando a eles se realizaram seus sonhos de infância ou de adolescência. Em seguida, indague se esses sonhos foram emprestados de outras pessoas ou se elaborados por eles mesmos. E, para finalizar, peça-lhes que comentem como se sentem em relação a isso. É uma entrevista, né? No caso, essa atividade. Vai estar no texto que eu vou enviar para vocês. Coloque-se no lugar do entrevistado e reflita sobre os seus sonhos. Você acha que algum deles é emprestado? De um familiar ou um amigo seu? E aí é uma pergunta provocativa, reflexiva, né? A segunda parte do texto é sobre autoconsciência. Um projeto de vida está intimamente ligado à autoconsciência. Conhecer-se, identificar seus interesses, gostos, sonhos, sua maneira de pensar e de agir diante das dificuldades e desafios o auxiliará na construção de um projeto de vida, compatível com a sua realidade e possibilidades. O que a gente já falou antes, né? Ter consciência do que você gosta, do que você quer para o seu futuro é muito importante. Para te ajudar na construção do seu projeto. Faz toda a diferença saber onde se quer chegar para definir o melhor caminho, estabelecendo estratégias eficientes para cada etapa da vida e alinhadas ao seu objetivo maior. A autoconsciência está na pauta dos filósofos há muito tempo.
E a frase mais famosa sobre esse assunto é atribuída a Sócrates: conheça-te a ti mesmo. Apenas conhecendo a si mesmo é possível ter uma visão geral do lugar onde se pretende chegar e por qual caminho seguir. Lembrando que a ideia de conhecer-se a si mesmo, ela é constante, ela é uma construção constante, tá? Não é que você vai saber quem você é hoje, né? Você começa a se entender, construir sua identidade aos poucos. Isso não acontece num dia só, né? Isso é durante a sua vida. Então, a gente está sempre se reconstruindo, né? Construindo e tentando entender quem nós somos por um longo tempo. O que Sócrates pregava era que nós devemos nos ocupar menos com as coisas que são riqueza, fama e poder, e passarmos a nos ocupar com nós mesmos. Poderia objetar-se com que propósito deveria ocupar-me comigo mesmo, porque é o caminho que me permite ter acesso à verdade. Mas que tipo de verdade? Obviamente não é uma verdade qualquer, tal como a fórmula da química da água, mas a verdade que é capaz de transformá-lo no seu próprio ser de sujeito. É uma busca interna, né? Aquela verdade que pertence a nós mesmos, é o autoconhecimento. É esse ato de conhecimento capaz de promover nas nossas autotranscendência de que tanto fala Sócrates. Conhecer a mim mesmo para saber como modificar minha relação para comigo, com os outros e com o mundo. E aí tem uma pergunta no final, né? O questionador é: como você responderia à questão? Com que propósito eu deveria ocupar-me comigo mesmo? Compare suas respostas com de outros colegas. Essa questão também vai estar no texto que eu vou mandar, para refletir um pouco sobre a fala dele. E aí no livro tem uma atividade também que vocês vão receber, tá? Que o nome da atividade é Eu e o Espelho, Quem Sou. Né? E aí tem várias etapas da atividade, a etapa 1, 2, 3 e 4, tá? Vocês vão ver que vai ser a atividade da semana, tá? Pra vocês fazerem. A outra parte do livro, então eu falei da atividade, né, que eu vou enviar para vocês, por isso que eu não li a atividade, tá? Vocês dão uma lida. A segunda parte do livro é o encontro com o outro, vínculos e aprendizados. Suponha que um dia você recorde um lugar estranho, que não lhe é familiar, e encontre pessoas desconhecidas, mas que estão na mesma situação que você. O sentimento despertado é ambíguo, ou seja, é duplo, né? Por um lado, esse sente medo, pois esses conhecidos podem representar uma ameaça, por outro, sente interesse, pois eles podem trazer respostas para suas dúvidas. A relação com as pessoas é marcada em geral por essa balança, entre sentir-se ameaçado e interessar-se pelo desconhecido. Esse pode ser representado por uma opinião divergente, dita por um amigo, ou por uma palavra amiga, dita por alguém que você pouco conhece. Então aqui está falando sobre o convívio, né, com o outro. Como que a gente às vezes se sente ameaçado diante do desconhecido, né? E como às vezes as opiniões contrárias ou o modo de ser diferente do seu também impacta, né, na imagem que a gente tem das pessoas. E aí o texto continua falando sobre isso, tá? Convívio com o outro, portanto, poderá ajudar você a enxergar o mundo e a si mesmo de maneira completamente diferente, o que impactará na construção e na execução do seu projeto de vida. Nesse sentido, é possível dizer que a cidadania é o exercício de convivência com o diferente e o desconhecido. Então, aqui a gente já vai começar a falar sobre as relações interpessoais, né? Sua posição enquanto cidadão no mundo, e o quanto a gente é impactado, né, pelo esse convívio. E como a gente precisa exercer sempre uma ideia de cidadania, de conseguir conviver bem com as pessoas. E a última parte do texto é um trecho de música. A música é do Tiago José, Nós Somos Um Só. Quem fez essa música foi o Projota e Marechal.
Então, o trecho da música selecionado é: arrepiou o fio de cabelo dos neguinhos e a cada rap que eu escutei disse essa pra mim. Nós somos um só, nós somos um só, realizando sonhos e construindo um mundo melhor. E aí tem uma atividade no final sobre esse trecho, né, que é a seguinte pergunta: qual a relação do trecho da música com a construção de um projeto de vida? Agora, que tal você construir uma história sobre esse trecho? E aí tem o começo da história que eles colocam, né? Era uma vez uma pessoa de 15 anos e você deve continuar a história, tá? Bom, e essa era a atividade da semana. Eu vou enviar as atividades mais os textos, tá certo? E a gente vai ficando por aqui, tá bom, gente? Obrigada. Qualquer coisa, estou no chat disponível para interação.